Olá, boa noite para você. Vereadores aprovam um projeto que permite a alteração no próprio salário. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais anula a cassação do prefeito de Guimarães. E mais. Obras de construção do prédio da UFA em Patos de Minas devem ser retomadas em 60 dias. Cruz Vermelha entrega cartão para compra de alimentos e itens de higiene às famílias atingidas pelas chuvas. Conservatório abre inscrições para aulas de canto. Triângulo da Sorte faz mais um sortudo em Patos de Minas. Você vai ver os melhores momentos da vitória do Atlético na Libertadores. Não há patenses internados em leitos destinados à Covid-19. Moradores cobram providências para mato alto no Parque Ecológico no bairro Jardim Paulistano. Homem recebe conta de água no valor de R$ 800. Ainda hoje tem análise da notícia. O NTV News começa agora. Nós abrimos esta edição te mostrando que a Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta quinta-feira um assaltante de ônibus e recuperou as bagagens e pertences de passageiros que foram vítimas desse crime. Esse fato aconteceu nas proximidades do quilômetro 500 da BR-365 nesta manhã. A recuperação do material roubado e a prisão se deram após o acompanhamento de uma quadrilha que havia assaltado um ônibus que saiu de Araxá com destino a Brasília. Durante a fuga, os criminosos efetuaram disparos contra as equipes policiais e um dos bandidos foi morto após ser baleado. Outros 2 homens conseguiram escapar e continuam sendo procurados pela polícia. Foi apreendido durante a ação um veículo que teria sido utilizado no fato e era produto de roubo. Ainda uma pistola .40, um revólver calibre 32, uma carabina calibre 22 e 35 munições. E um acidente foi registrado na manhã de hoje no quilômetro 142 da rodovia MGC 354 em Presidente Olegário. No local, o condutor de um caminhão, um homem de 23 anos de idade, disse que transitava no sentido decrescente da via e que na altura do quilômetro 142 reduziu a velocidade do veículo devido ao fluxo de trânsito estar parado. Foi quando então um outro caminhão bateu na traseira de seu veículo. Após fiscalizados, os caminhões foram liberados para seus condutores que providenciaram a retirada do local. E na tarde desta quinta-feira, outro acidente foi registrado, mas desta vez no quilômetro 70 da MG 410, município de Presidente Olegário. Segundo o motorista do veículo Fiat Weekend Adventure, ele seguia pela rodovia sentido Presidente Olegário a São João da Ponte Firme. E em um momento na altura do quilômetro 70, ele teria sido fechado por um veículo que lhe fez uma ultrapassagem. Foi quando então ele perdeu o controle direcional do carro, fazendo com que o veículo saísse da pista pela esquerda e em seguida chocasse em uma árvore já na faixa de domínio da rodovia. O condutor não soube passar maiores detalhes no local. E olha, centenas de pessoas se reuniram em uma grande fila na manhã desta quinta-feira na porta da quadra do Cristavo para receber doação da Cruz Vermelha, que é uma entidade filantrópica independente. O foco dessa ação foi a doação de R$ 250 para a compra de alimentos para famílias que foram vítimas das enchentes da cheia do Rio Paranaíba no início deste ano. A dona Enedina está desde o início do ano sem poder voltar para casa. Ela foi uma das vítimas atingidas pela enchente da cheia do Rio Paranaíba este ano. A idosa perdeu tudo que tinha por causa das chuvas. Eu perdi minhas coisas, né? Igual o guarda-roupa, eu perdi o estante, eu perdi as coisas de cozinha, armário, que era tudo pré-montado, né? Eu perdi. Então, como diz, agora a gente vai arrumando devagar, né? A Genilda, que teve a casa inundada no bairro Vila Rosa, também não voltou para casa ainda. A intenção é retornar nos próximos dias, porém com muito medo ainda. Prestativa alerta sempre, porque arma a chuva a gente pensa, meu Deus, será que vem?
Já que vou ter que correr, vou tirar meus trem de novo, como é que vai ser? Vou perder minhas coisas? Então a gente fica sempre naquela expectativa, né? Pensando só, né? Porque eu nunca tinha visto isso. Com tantos anos eu nunca vi uma enchente. E no tanto veio 2 no mês, né? Na manhã desta quinta-feira, a equipe da Cruz Vermelha veio trazer um pouco de esperança para essas famílias que foram vítimas dos estragos causados pelas chuvas na cidade. O atendimento às vítimas aconteceu na quadra do Cristavo. Uma fila enorme de moradores dos bairros mais atingidos se formou na porta da quadra. Todas são famílias inscritas no CAD Único, que é um cadastro com um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Cada uma dessas famílias vão receber um cartão de Vale Alimentação no valor de R$ 250 para a compra de alimentos. A ação humanitária realizada pela Cruz Vermelha, uma entidade filantrópica, acontece em todo o estado de Minas Gerais. Em todo o estado, são 5.000 famílias atendidas com esse projeto de R$ 250. Em Patos de Minas, 272 famílias vão receber o benefício. Um dinheiro que pode ajudar a comprar alimentos para quem perdeu tudo. Segundo a Cruz Vermelha, são cerca de 5 pessoas em cada casa atendidas com o projeto. De maneira direta, 25.000 pessoas vão ser beneficiadas com o valor. A Secretaria de Assistência Social, a gente entra em contato e pergunta o nome dessas pessoas que são as que estão inscritas no CAD Único e que foram atingidas pela chuva. Então a gente já vem para o município sabendo qual será o público que será atendido. Elas recebem um cartão hoje, em até 2 dias úteis será feito o crédito no valor de R$ 250, que é para ser utilizado em estabelecimentos que têm a Sodexo. Então eles podem utilizar para comprar alimentos, material de higiene e limpeza. Para muitas famílias que perderam tudo durante a cheia do rio, o valor veio em uma boa hora e já vai dar para comprar a cesta básica do mês. Foi uma benção. Deus faz tudo na hora certa. É uma benção porque a gente precisa mesmo. Ajuda bastante, porque o meu marido e minha filha estão desempregados, né? Mas chega numa boa hora, graças a Deus. É o mínimo que pode ajudar muito, né? Nossa, é um básico, né? É um básico. A Defesa Civil de Patos de Minas disse que está avaliando a condição de algumas casas que foram afetadas pelas chuvas. Algumas casas, por exemplo, correm o risco de não poderem mais ser habitadas por moradores por causa dos danos. Essas famílias que nós estamos fazendo a vistoria e identificando a não condições seguras para que elas possam retornar, nós passamos a relação delas para a Secretaria de Desenvolvimento Social para que ela possa, dentro do seu programa, estar proporcionando a estas famílias algum auxílio que estiver disponível. Ainda hoje, obras de construção de prédio da UFA em Patos de Minas podem ser retomadas em até 60 dias. E conservatório abre inscrições para aulas de canto. De volta com o NTV News para te mostrar que a UFO Campus Patos de Minas informou o nome da empresa ganhadora do processo licitatório. A expectativa é que dentro de 60 dias as obras da unidade no município sejam retomadas. A Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, já tem a empresa que venceu a licitação e vai começar as obras naquela região do Barreiro, onde fica a sede da Universidade Campus Patos de Minas. Até agora foram gastos 19 milhões de reais naquela construção. Segundo a Universidade Federal de Uberlândia, 60% da obra já foi concluída e a gente agora vai revelar o nome dessa empresa, que é a EMIBM Engenharia e Inovação Limitada, empresa de Brasília, passou por todo o processo burocrático e venceu essa licitação. Para falar sobre essa empresa, eu vou conversar com o Matheus de Souza, faz parte da assessoria da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas. Essa empresa passou por um processo aí demorado, né? Mas já saiu o nome dela.
Sim, né, no dia 22 de março recebemos as propostas, né, tanto os documentos relativos, né, à parte de habilitação quanto à própria precificação, né, e essa primeira avaliação foi verificar se as empresas, né, estavam habilitadas a participar do processo licitatório. Vencido essa etapa, então foi aberto então os documentos, né, relativos, né, às planilhas de custo e verificar qual era o menor preço global, né, destinado aí para a construção do 1 APM, né, o primeiro bloco da UFO Campus Patos de Minas. A empresa tem 60 dias após os trâmites burocráticos para começar a obra lá no campus da UFO em Patos de Minas. Sim, esse prazo é aproximado, porque a gente tem a etapa agora né, de recursal, né, 555, então a empresa, né, a concorrente, ela pode entrar com recurso, né, a gente aguarda esse processo, depois, né, tem a fase de compatibilização de projetos, que é uma fase que a empresa, né, após esse período recursal, tem para compatibilizar os projetos e assumir o canteiro de obra, que demora aproximadamente aí 45 dias. Somando, temos 60 dias para, né, reiniciar, né, as obras do 1 APM lá no 30 Paus. Nesse processo licitatório, foi o preço sugerido 15 milhões, a empresa ela entrou com 14 milhões, então nós temos aí 4 milhões vindo do governo federal, mais 15 milhões que virá, né, do governo do estado. A expectativa é que em cerca de 2 anos, mais ou menos, concluindo todo o processo, 18 meses, né? Sim, o processo licitatório ele limitou a 18 meses, claro que existem, né, alguns aditivos que podem ser adicionados, então a nossa expectativa é que final de 2023, início de 2024, né, possamos aí assumir a nossa sede, a tão sonhada sede da UFO Campus Patos de Minas. Matheus, muito obrigado pelas informações. Uma informação muito importante que o Matheus deu à nossa reportagem é que o doador daquele terreno em 2014, ele fez um compromisso, né, junto ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário também, e também ao Poder Executivo de Patos de Minas, de pegar toda aquela área ali e ligar com a cidade de Patos de Minas, ou seja, terá asfalto até chegar na porta da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas. Então, vamos ver como vai ser daqui 2 anos, né? Patos de Minas com essa evolução toda e com uma universidade federal para atender toda a população. O Conservatório de Patos de Minas está com matrículas abertas para aulas de canto. O Conservatório Municipal, situado no Parque do Mocambo, em Patos de Minas, está com inscrições abertas para aulas de canto, tanto para o público infanto-juvenil quanto para o público adulto. Sérgio Cunha é professor do Conservatório e afirma que para participar do coral basta fazer um teste, visto que estão precisando de novas vozes para a obra que farão em homenagem a Mozart. Especificamente para essa nova retomada agora de 2022, estamos preparando uma grandiosa obra erudita do compositor Mozart, compositor clássico, a Missa da Coroação, né? Então, para isso, nós estamos recrutando vozes masculinas e femininas, infantis e adultas, para que possamos compor esse grupo, né, que vai fazer esse lançamento dessa obra de Mozart. Júlia tem 19 anos e entrou no conservatório há mais de 10 anos. Ela conta que as aulas de canto ajudaram bastante, tanto no crescimento dela na música, quanto a ter disciplina. Tenho mais de 10 anos fazendo aula aqui e eu posso dizer que eu cresci muito nessa área da música e não só isso, eu aprendi muito a ter disciplina, sabe? A estabelecer uma rotina de treinos para que eu pudesse concluir, né, todo o repertório que o Sérgio ele vem ensinando pra gente, que é muito rico, né, que tem muitas variedades no ramo da música e é incrível. Estênio Caixeta conta que a forma de inscrição é pelo site do Conservatório. As inscrições se darão através do site do Conservatório até o dia 10 agora. E os testes serão no dia 11 e 12 a partir das 18h30 aqui no Conservatório mesmo, por ordem de chegada. O site do Conservatório é bem tranquilo de encontrar, é sites.google.conservatório.mg.gov.br, ou se a pessoa preferir, ela pode ir até o Instagram do Conservatório e na nossa bio consta o link direto para o site. Vale
Vale ressaltar que tanto o teste como as aulas de canto são gratuitas. Além disso, o professor afirma que este exame é simples e todos, a partir dos 9 anos, podem participar. O teste é simples, eu faço um teste de afinação um teste de ritmo muito simples, para que eu possa avaliar a percepção, memória auditiva, se o aluno tem aquilo de intuição mesmo musical, né? Então, se você canta no chuveiro, pode estar descobrindo aí o seu próprio talento nesse teste de segunda e terça, dias 11 e 12, de 18h30 às 20h30 horas. Bacana. A seguir, Triângulo da Sorte faz mais 2 sortudas em Patos de Minas. E você vai ver os melhores momentos da vitória do Atlético na Libertadores. Patos de Minas é pé quente no Triângulo da Sorte. No último domingo, 2 ganhadoras foram contempladas. Aqui em Patos de Minas saiu ganhadora do Triângulo da Sorte no segundo prêmio, R$10 mil. Tá aqui ao meu lado, é a Gislene Maria Custódio Lopes, aqui do Residencial Monjolo, né? Chegou na bola pra você? E como se chegou? Como foi? Acreditou, foi lá, comprou o Triângulo da Sorte, ajudou a Pai Brasil e ganhou, né? Valeu a pena. E como se valeu a pena. E agora, já tem planos? O que você está pensando em fazer? Ainda não pensei direitinho o que fazer, mas vou fazer muitas coisas com esse dinheiro que chegou. O que você tem a dizer para quem está te assistindo lá? Pode comprar o Triângulo da Sorte? Pode comprar? Ganha mesmo? Compra, acredite que vai chegar em uma boa hora. Agora vem cá, conta o pessoal lá, como que faz para ganhar no Triângulo da Sorte? É só comprar, acreditar que vai chegar. A sorte vem? A sorte vem. Mostra o cheque aqui, Zé. Olha aqui, ó. Esse é o cheque, a premiação aqui que a ganhadora, né? A Gislene ganhou aqui em Patos de Minas. Agora o recado é para você que está assistindo aí. Compre o seu Triângulo da Sorte, porque no próximo sorteio, domingo que vem, só no quarto prêmio tem R$300 mil. E não é só isso. Primeiro prêmio, R$12.500. No segundo, tem R$20 mil. No terceiro, R$50 mil. E lembrando, tem mais 30 giros da sorte de R$1.000 cada. Quarto prêmio, R$300 mil no Triângulo da Sorte. Também saiu aqui em Patos de Minas, ganhadora do quarto prêmio, um Tigo 3X Turbo, uma dos ganhadores, né? Portanto, a ganhadora é a Maria Tereza da Silva Ramos, tá aqui do meu lado, do bairro Sorriso. Dona Maria, que felicidade esse prêmio. Chegou na boa hora? É felicidade demais, meu filho. Tô tanto a pensar que a gente fica feliz é mais. Dona Maria, a senhora tava... não faz a ideia. A senhora estava assistindo o sorteio? Não. Só ficou sabendo, então? É minha filha. Ela que contou pra senhora? Aquela estava assistindo que ela compra direto, sabe? E aí, chegou aqui, avisou? Aí ela avisou pra outra filha minha. Falou, minha mãe ganhou. Pergunta se ela comprou. Falei, comprei no outro dia atrás. Ele foi passando ali, eu gritei ele pra brincar, ele veio. Coração deu aquela acelerada. Eu tava aquela acelerada. Que eu ia ganhar. Eu tava sabendo. Agora, qual que é o segredo? O que a senhora tá pensando em fazer com esse prêmio agora? Primeiro, conta isso pra gente. O que a senhora vai fazer com esse prêmio? Meu filho, eu vou pagar umas ajudas que eu devo. Sabe, umas coisas que eu devo, que tá na minha casa. Olha só, né? Vai trazer mais conforto, né? Mais conforto. Quitar as contas, mais tranquilidade. Mais tranquilidade. Vai continuar comprando? Vou comprando. Eu não paro, não. Compro direto. E pode comprar? Ganha mesmo? Fala com o pessoal que tá assistindo lá. Ganha mesmo. Ganha mesmo. É só comprar que ganha. Agora, se não comprar, não ganha, não. Pois é, isso que eu ia perguntar. Esse é o segredo pra ganhar no Triângulo da Sorte? O segredo é comprar. Todo dia apareceu, compra. Sabe tudo. Essa é a Dona Maria. Há muitos anos que eu compro, sabe? E ganhei, graças a Deus. Aí, dia é o dia da sorte. Olha só, é o depoimentão da Dona Maria Tereza da Silva Ramos, é a ganhadora do quarto prêmio aqui em Patos de Minas. Cadê a chave, Zé? Mostra a chave aqui. Deixa eu falar também da premiação, já vou falar da premiação pra você que tá assistindo aí, ó. Dona Maria ganhou no quarto prêmio. Só no quarto prêmio do próximo sorteio do Triângulo da Sorte tem R$300 mil, gente. É grana pra você. Mas não é só isso. Primeiro prêmio, R$12.500. No segundo, R$20 mil. No terceiro, R$50 mil. Tem 30 giros da sorte de R$1.000 cada. E ainda R$300 mil só no quarto prêmio. Sorte grande aqui, ó. Dona Maria, ganhadora do quarto prêmio em Patos de Minas. E o Galo, hein? O Galo ganhou de novo. O Atlético estreou com vitória na Copa Libertadores, batendo o Tolima por 2-0. Não foi um jogo tão fácil assim, mas o Galo se mostrou equilibrado nos setores de meio campo e defesa, sem falar do ataque, até que o placar fosse aberto. No finalzinho da etapa inicial, aos 44 minutos, Mariano faz boa jogada e o passe que era para Hulk sobra para Nacho, que não desperdiça e faz o primeiro na saída do goleiro adversário.
Era un partido muy importante, el primero de la Copa Libertadores de visitante, en una cancha muy difícil. Y bueno, por suerte pudimos conseguir el triunfo y también un gol que ayudó al equipo a lograr o objetivo. O Tolima não se abateu e até que tentou buscar o empate, mas parou nas boas defesas do goleiro Everson. O segundo gol dos alvinegros foi marcado aos 33 minutos do segundo tempo. Ademir faz a cobrança de escanteio, Alonso cabeceia e Tchê chega para desviar e marcar para o time mineiro. Final de jogo, vantagem do Atlético e vitória por 2-0. Foi um bom jogo, um jogo seguro, onde eu pude dar minha parcela de contribuição nos momentos decisivos ali da partida, 2 coberturas onde eu pude ali dividir com o atacante adversário e uma defesa de mão trocada, onde a gente estava vencendo por 1-0. Com certeza, se toma aquele gol ali, poderia nos complicar no jogo, então mais um jogo onde eu consegui dar minha parcela de contribuição, onde todos fizeram uma grande partida e a gente conquistou um grande resultado. A gente sabe que Copa Libertadores é difícil, né? Uma competição difícil, muito truncada. Era um jogo importante para que a gente pudesse buscar a vitória, né? Um jogo fora de casa, uma estreia fora de casa, e a gente conseguiu, dentro da nossa metodologia de jogo, conseguimos enfrentar uma equipe difícil. Quebramos mais um tabu aí dentro do Atlético e dentro da história do futebol brasileiro, sendo a primeira equipe que venceu a equipe do Tolima aqui na casa. Já o América foi derrotado em sua estreia na fase de grupos da Libertadores por 2-0. A equipe mineira até que tentou por diversas vezes, mas acabou desperdiçando muitas chances de marcar fora de casa. Melhor para o adversário. O primeiro gol da partida saiu aos 11 minutos do primeiro tempo. Schunk lança bonito para Sornosa, que faz o domínio e na saída de Jailson manda para a rede. Os jogadores do Coelho reclamam de um possível impedimento, mas o gol foi validado pela arbitragem. No segundo tempo, a América volta a criar, mas novamente não consegue igualar o placar. Apesar das boas investidas, o time mineiro parou na marcação adversária. E nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, os donos da casa ampliaram a vantagem. Em contra-ataque rápido, Faravelli supera a zaga na velocidade, avança livre e toca para Arce marcar. Final de jogo, Independente 2, América 0. Ainda hoje tem análise da notícia e você vai ver que moradores cobram providências para Mato Alto, no Parque Ecológico do bairro Jardim Paulistano. E não há patenses internados em leitos destinados à Covid-19. O boletim epidemiológico desta quinta-feira mostra que 3 casos positivos da Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas em Patos de Minas. Com isso, a quantidade de infectados chegou a 31.259 desde o início da pandemia. Os casos ativos de doentes em casa se recuperando tem um total aí de 28. E nenhum patense está internado ocupando leito clínico e nem de UTI. Também nesse boletim não houve confirmação de óbitos em decorrência da doença. E segundo a Prefeitura, até o fechamento deste informe, não tinha pacientes em leitos públicos, como eu disse agora há pouco para você. Girando a tela que aparece na sua televisão, analisando também um boletim que mostra a ocupação total de leitos para todas as doenças em Patos de Minas ofertados pelas redes de saúde pública e particular, observamos que as internações de casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 estão com uma ocupação de leito aí com apenas uma pessoa em leito clínico e nenhum paciente está em leito de UTI. Com esse assunto, então, a gente começa a nossa análise da notícia com o apresentador, jornalista aqui da NTV, Odair Cardoso. Odair, a gente percebe aí uma redução, não temos patenses internados em leitos destinados à Covid-19 em Patos de Minas e temos uma redução também de pessoas com Covid-19 da região internados aqui no município. Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. Olha, antes, como vai, Matheus Borges, né? Hoje eu não posso falar que está participando. Seja bem-vindo à nossa bancada. Quero concorrer aos prêmios. Matheus, esses números nos agradam, são números que nos deixam um tanto quanto esperançosos, até porque nós tivemos aí um período com menor número de casos lá no final do ano, depois a gente viu isso aumentar, explodir por causa da Ômicron, muito por causa da Ômicron, mais recentemente no início deste ano. E aí, de lá para cá, a gente tem visto aí um número sendo reduzido, como disse já no mês passado o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueriti, vamos passar por esse pico, passamos pelo pico e aí a gente percebe essa redução significativa. Quando eu digo redução significativa, é pensar que Patos de Minas, que é referência para mais de 30 municípios, tem apenas uma pessoa internada. Não é morador de Patos de Minas, mas você tem apenas um internado, né, como os números aí do boletim mostraram. E não há patenses, de acordo também com esse boletim, não há patenses internados. Quando você olha o segundo
boletim, né, que você colocou aí na tela, você percebe lá, e você olha aí essa ocupação hospitalar para todas as doenças, né, considerando todas as doenças, você percebe que só tem uma pessoa em todas as redes de saúde pública e privada ocupando leito clínico com Covid-19. Esses números baixos realmente são muito importantes, a gente precisa manter isso e não podemos relaxar de maneira alguma. A doença continua aí, ó, entre nós. O que a gente tem que fazer é manter a imunidade, né, tomarmos a vacina corretamente, todas essas vacinas, para que a gente possa, então, aí, como eu disse na semana passada, continuar dando essa goleada da saúde, né, dos especialistas, né, essa goleada em cima de quem não acha que a vacina, ou não imaginou, não achou e ainda é contra a vacinação. Ou seja, é a ciência dando de goleada em cima do negacionismo, e a gente percebe isso aí justamente por essa vacinação maior e esse número cada vez menor de casos de Covid-19. Com toda certeza, Odair, quero pedir à nossa diretora para colocar mais uma vez o primeiro painel que nós estamos mostrando aqui nesse nosso bloco. E a gente acompanhou ali, ó, internados em leito clínico, que aparece no boletim, o número 1 no boletim aí do dia 6. E há muito tempo a gente vinha acompanhando essa pessoa internada em leito clínico e hoje a gente percebe que esse leito foi desocupado. Claro, a nossa torcida, a expectativa aí para que essa pessoa tenha tido uma plena recuperação e possa continuar essa recuperação, né, Odair? Sim. Nesses números aí também você olha aí em relação ao de ontem e ao de hoje, o número de casos ativos, ele cada vez menor. Ontem eram 37, hoje são 28. O que é esse caso ativo? São pessoas que ainda estão com a doença, mas se recuperam em casa. São pessoas que estão aí infectadas, foram infectadas, mas estão em casa, não precisaram ser hospitalizadas. Provavelmente essa pessoa que você citou aí também está nesse quadro. E aí, a gente viu o número de casos ativos explodir, como eu disse, por causa da Omicron aí no início do ano, mas vemos aí que apenas 28 estão aí com esse diagnóstico positivo para a Covid-19, números baixos que muito nos deixam esperançosos aí para que a vacinação realmente em massa possa, de vez, né, extinguir todos esses casos de Covid-19. Com toda certeza. Falar em vacinação, eu estou com as minhas 3 doses já aplicadas. Você também vacinado, Odair? Sim, eu tomei Janssen, né? São 2 doses, uma dose única, mas aí o reforço também é Janssen. E a gente tem que manter isso, né? Por que não? Vamos nos vacinar e porque está provado aí que funciona. Com certeza. Daí vamos mudar de assunto agora. Você, pessoal de casa, vão assistir que o mato alto do Parque Ecológico no bairro Jardim Paulistano tem provocado o surgimento de animais peçonhentos e tem incomodado os moradores dos arredores que, cansados do descaso, cobram providências. O muro da casa de Cleusa Maciel faz divisa com o Parque Ecológico do bairro Jardim Paulistano. Segundo ela, a falta de cuidados com o local e o mato alto façam que animais peçonhentos invadam a residência. A situação que está péssima, eu queria pedir para o prefeito, tem que ser ele, né? Porque nós já sofremos demais com a enchente, perdemos tudo, saímos de casa, agora voltamos, o mato está invadindo as casas. Cobra, eu dei de cara, não posso nem abrir a porta da cozinha mais, dei de cara com gambá, querendo entrar na minha cozinha, cobra, escorpião, e tá uma vergonha muito grande isso aqui. Esta é a segunda vez que a moradora aciona a reportagem da NTV para pedir ajuda. Da primeira vez, ela preferiu não se identificar. Mas como a denúncia não surtiu efeito, ela decidiu mostrar o rosto e cobrar por providências. Tinha que limpar isso aqui, lavar, né? À noite tem mau cheiro, sabe? Tá muito ruim, muito perigoso. De acordo com ela, outros moradores dos arredores também sofrem com a incidência dos animais peçonhentos, com o mato alto e o mau cheiro. Já ligaram na MTV várias vezes a rua ali de cima, ó, a cobra entrou no quarto dos filhos dela, já entrou cobra aí, já entrou aqui. Tá cheio de animal peçonhento, não tem como. Tinha um monte de gente que fazia caminhada aqui, não tá fazendo mais, ué. Não dá para fazer. Segundo Cleusa, até mesmo os guardas que vigiam o local sofrem com o aparecimento de escorpiões. Quando capina fica bonito, fica bom, sabe? É um lugar que eu acho que tinha que ter muito cuidado aqui, muito zelo, não é? Tá? Eu agradeço vocês por ter vindo. É a segunda vez que vocês vêm aqui. Mas não está adiantando muito, não. Agora não está mais perigoso, porque tem os guardas à noite, sabe? Eles olham muito a gente, sabe? Mas se não tivesse eles, não sei o que ia acontecer aqui, não.
Vamos então à resposta. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que a limpeza e roçada do Parque Ecológico está agendada para a segunda quinzena deste mês. Daí, então a gente tem aí uma situação onde os moradores que já foram drasticamente afetados pelas enchentes aí causadas pela cheia do rio Paranaíba, e a gente tem essa situação, o mato cresceu e a prefeitura informa somente na segunda quinzena deste mês. Enquanto isso, os moradores terão que ficar convivendo com esse problema. Não é uma tarefa fácil não, porque a prefeitura deve estar recebendo esse tipo de reclamação aí de vários bairros, principalmente naquela região ali, né? Que é uma região que antes tinham moradores, eles foram deslocados daquela região ali para outro bairro, e aí ficou, né, estabelecido ali o Parque Ecológico do Paulistano. O que precisa ali é uma atenção especial, né? Porque se tem um parque, ele precisa ser cuidado, né? Essa limpeza ela precisa acontecer, porque está muito próximo também a áreas urbanas. Você viu aí uma casa sendo invadida aí pela vegetação. Mora perto de um parque, vai sofrer com isso? Vai, mas aí a prefeitura tem que ter esse olhar, promete para a segunda quinzena, justamente por essa demanda imensa, viu, Matheus? Que a gente tem acompanhado aí na cidade. Além dessa região, dessas imediações aí do Parque do Mocambo, do Parque Ecológico do Paulistano, nós temos aí na cidade, nos bairros, principalmente nos bairros mais afastados, um grande volume de pessoas reclamando, de reclamações de lotes tanto particulares quanto terrenos públicos com muito mato, até porque nós saímos aí de um período de chuva e a prefeitura precisa agilizar isso daí. Nós já temos um período de seca já bastante prolongado aí, desde que as chuvas mais intensas pararam, e o cidadão está certo de cobrar, ele precisa cobrar realmente providências, como faz essa senhora que nos chamou pela segunda vez lá para poder pedir providências para a limpeza desse local. E a gente espera, claro, que essa situação possa ser resolvida o quanto antes. E a gente entende, né, Odair, justamente que se tem uma demanda muito grande aí para que haja limpeza de vários locais aqui em Patos de Minas, mas a prefeitura, claro, com os seus profissionais ali, já devem se esperar. Toda vez que chove, o mato vai crescer e tem que aí ter uma logística. Infelizmente a gente percebe no poder público e nesses trabalhos que são realizados aí uma sequência de esperar acontecer para poder limpar. Não há como também fazer uma prevenção, mas há como fazer uma escala de trabalho para que esses locais possam ser limpos o quanto antes. Pois é, daí a gente faz uma pausa rápida aqui no NTV News e a seguir você vai ver que homem recebe conta de água no valor de R$ 800. E por 11 votos foi aprovado nesta quinta-feira o projeto de lei que reajusta em 25,23% o salário dos vereadores de Patos de Minas. Um homem do bairro Lagoinha questiona que sua conta de água passou de R$ 150 para R$ 800. Rodrigo dos Santos Oliveira tem 38 anos, é autônomo e mora no bairro Lagoinha, em Patos de Minas. Ele conta que nos últimos meses a conta de água da casa dele subiu drasticamente, tendo uma variação de mais de R$ 650, morando exatamente as mesmas pessoas na residência. Lamentável saber o que a Copasa está fazendo com a população de Patos de Minas, é um cúmulo absurdo. Olha, cada mês que eles trocaram lá o meu hidrômetro lá, a conta vem só aumentando. Minha conta vinha de 150, passou para 215, já passou, eu trouxe até os talão aqui para mostrar, os últimos 6 meses, tá ali a comprovação, já veio para 300, 470 e agora essa última conta agora de R$ 804,60. Gente, o que está acontecendo? Ele afirma que o valor das contas de água foram subindo de forma exponencial, mês após mês, e não param de subir. Vale ressaltar que, segundo ele, na casa não tem nenhum vazamento e que chegou, inclusive, a desligar o relógio várias vezes para poupar a despesa mensal. Mas o ponteiro segue girando. Não tem vazamento, inclusive a gente desliga o relógio todo dia, 10 horas da noite a gente desliga o relógio. Mesmo você desligando o relógio fica rodando. Então, esse mês veio de 804 e o próximo mês vai vir de 1.600? Rodrigo conta que tem aspecto autista e chegou a procurar a Copasa de diversas formas para checar o que pode estar acontecendo e resolver efetivamente o problema, mas afirma que chegou a ser maltratado. Ela se negou a me dar o atendimento. Você procura no site, não tem o site.
Não marca nada pelo site no WhatsApp, não marca nada. Fui lá hoje e ainda fui maltratado. Negaram um atendimento para uma pessoa autista e que eu tenho 2 filhos autistas, que todo mundo sabe, ainda dentro de casa, para cuidar, eu tenho que levar ainda para a PAI. Eles negaram um atendimento ainda para uma pessoa especial ainda. É um cúmulo absurdo. O que está acontecendo com a Copasa daqui de Patos? O que eles têm contra nós daqui? Sendo assim, ele apela para que as autoridades resolvam a situação, visto que depois de muitas tentativas, segue o problema. Espero que seja feito o seguinte, que o senhor Falcão, junto com as autoridades aqui de Patos de Minas, junto com os nossos vereadores, tomar frente, doer pela sociedade, que até quando? Nós estamos vivendo um momento de pandemia ainda. Até quando a gente vai ficar tolerando essa Copasa pisando e humilhando a sociedade? Até quando, senhor prefeito? Cobro do senhor isso aí agora, cobro dos senhores vereadores. Que a gente votamos nos senhores foi para vocês defender nossos interesses, defender a sociedade, que somos nós. E aí? Em nota, a Copasa informou que não houve substituição recentemente do hidrômetro da casa do Rodrigo. Conforme relatório de leituras do sistema comercial da companhia, a média de consumo dos imóveis varia entre 25 e 35 metros cúbicos. Nas últimas medições, o sistema verificou um aumento de consumo passando para 50 metros cúbicos no mês de fevereiro e 70 no último mês de março, o que é um indício de vazamento de água interno, segundo a Copasa. Odé Cardoso, então a gente tem vários aspectos, várias coisas para nós analisarmos essa situação da Copasa aqui em Patos de Minas, a situação da Copasa quanto à situação do Rodrigo, mas eu vou te devolver uma pergunta que ele fez ali no ar. Até quando? Pois é, observando a fala dele com relação ao prefeito Falcão e aos vereadores, existe esse processo. O prefeito anunciou que vai romper realmente com a Copasa, mas que está seguindo todos os trâmites aí para poder romper, para poder terminar esse contrato com a Copasa. A gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Houve um prazo, e o último prazo foi de 90 dias para a manifestação da Copasa, para a comissão que foi criada pela Prefeitura. Mas essa resposta da Copasa mostra justamente que falta um estreitamento ali, independente de rompimento de contrato entre município e Copasa ou em outras situações, falta um estreitamento, falta uma aproximação, né, de informação com o cliente, como o Gui comentou essa semana aqui na bancada, com relação a outra reclamação aí para a Copasa. A impressão que sempre me dá quando alguém reclama com relação ao serviço prestado pela Copasa é justamente disso, que falta ali uma aproximação maior, falta ali ter um certo ajeito no sentido de trazer, falei, olha, a informação correta é essa, você precisa cumprir isso daqui, você precisa resolver essa situação. E esse ajeito, como a gente diz no popular, não é um ajeito de passar por cima de regras, a empresa está mais próxima desse cliente e explicar para ele direito a situação, para ele não ter que ir para a imprensa para poder reclamar. Aí, se você tem uma situação, um problema como a Copasa respondeu aí, que é vazamento interno, mande alguém lá, né? Que alguém vá até essa residência, explique para esse cidadão e o ajude, inclusive, a encontrar esse vazamento, né? Mas isso não é, a empresa não é responsável por isso, mas acaba sendo sim, né? Por uma prestação de serviço de alguém que paga corretamente as suas contas, independente de quantos imóveis tenham ali dentro da sua área. Ele está falando aí de uma conta de R$800. Esse volume, ele aumentou muito, R$804 a gente vê aí, esse volume aumentou muito ao longo do tempo e aí ele realmente tem o desejo de que isso seja acertado e ele tem todo o direito de reclamar dessa situação, uma vez que pesa no bolso dele. O que falta, no meu entendimento, é a Copasa justamente acompanhar mais esse cliente, né, dizendo assim, esse contribuinte, né, essa pessoa que contrata o serviço da Copasa e que paga por ele, né? Lembrando também nesse comentário que o Gui fez aqui, dessa aproximação da Copasa com o consumidor, né? Ela depende aí também de estar respondendo pela defesa do consumidor, de estar respondendo pela lei que ampara esse consumidor, né? Até que ponto eu, como consumidor, sou obrigado a encontrar dentro da minha residência ali um vazamento de água? Até que ponto a Copasa poderia me auxiliar nisso? E ainda que não seja por força, né, de contratação, de contrato, de
papel do que está escrito ali nessa contratação, por uma questão de cortesia, por uma questão de deixar o consumidor mais tranquilo, né? Porque o que a gente vê é, acontece o problema, tenta resolver na companhia, não consegue resolver, ou a informação que chega para essa pessoa não é a informação que ela esperava a tempo, para ela poder entender o que está acontecendo ali na sua residência, e ela acaba indo para o último recurso, que é justamente procurar a imprensa para poder denunciar uma situação como essa. Ou seja, na resposta que a Copasa deu, ela não vai resolver o problema, o cidadão é que vai ter que se virar para poder encontrar esse vazamento e sanar esse vazamento, que segundo a Copasa está deixando a conta dele mais cara. Com a palavra aí ao PROCON de Patos de Minas, as portas abertas para explicar. Vamos ver se vão responder. Odaí, mudando de assunto agora, a Corte Eleitoral do TRE de Minas Gerais afastou a cassação do prefeito de Guimarães, Adílio Alex dos Reis. O político havia sido condenado em primeira instância por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico na campanha para as eleições que aconteceram em 2020. Com a decisão, o prefeito e vice permanecem nos cargos. Cabe recurso ao TSE. Essa ação de investigação judicial eleitoral foi proposta pela direção municipal do PSB contra Adílio, que já era prefeito e era candidato à reeleição, Alex Guimarães Nunes e Adailton Mendes Silva, candidato e vereador. E teve como fundamento a entrega pelos investigados de títulos de legitimação fundiária de imóveis pertencentes ao município de Guimarães, na área conhecida como Romãozinho, para cerca de 59 pessoas nos 3 dias que antecederam as eleições municipais em 2020. No julgamento do recurso pelo TRE, o relator do processo, desembargador Maurício Soares, afirmou que não há prova da prática de conduta vedada ou de abuso de poder político e econômico quando aí da entrega dos títulos de regularização fundiária. A decisão da Corte se deu por unanimidade. Odaí, então a gente tem essa situação aí, onde nós recentemente noticiamos a situação do prefeito de Cruzeiro da Fortaleza, que também não foi cassado, e agora essa decisão aí do TSE quanto ao prefeito de Guimarães. Embora sejam situações diferentes, porque o de Cruzeiro da Fortaleza foi acusado de ter feito ali a compra de votos, né, diretamente. No caso, e aí ele foi inocentado por isso, foi suspensa aí a cassação, que teria perdido também em primeira instância, como é o caso do Adílio Alex do MDB lá de Guimarães. O que ocorre é que nesse processo, na primeira, e que cabe aí se o PSB quiser, né, ele pode recorrer para o Supremo. O que ocorre é que na denúncia, e que inclusive o Adílio perdeu aí na primeira instância, ele teria aí bem próximo da eleição passada, ele teria bem próximo da sua eleição, concedido aí essa documentação, né, fundiária ali para quase 60 pessoas de uma região rural ali, próximo ao meio urbano, mas é uma região rural ali, onde essas pessoas receberam essa documentação toda. O que foi questionado é que teria sido beneficiado por causa dessa distribuição, dessa documentação aí. O Adílio entrou, recorreu dessa decisão, e aí a Justiça Eleitoral entendeu que ele não precisa ser cassado, ele pode continuar, como ele continua desde a primeira decisão, né, em primeira instância, continua trabalhando, continua ali na gestão do município de Guimarães. E é curioso isso ter ocorrido bem próximo uma decisão da outra, né? Tanto o de Cruzeiro quanto o de Guimarães. O fato é que esse tipo é legítimo, né? Esse tipo de pleito de quem se sente lesado junto à Justiça Eleitoral, e as situações são avaliadas. No caso de Cruzeiro, a gente tinha mostrado aqui, Cruzeiro da Fortaleza, a Justiça entendeu que não haviam provas que realmente dessem parâmetro para a cassação. E no caso de Cruzeiro de Guimarães, agora nós temos aí essa decisão, que está inclusive aí na tela, falando que afronta o princípio de congruência, decisão ultrapetita de nulidade da sentença, embaixo tem fundamentação inadequada e deram provimento ao recurso de unanimidade nos termos do voto ao relator. O relator votou contra, entendeu também que não havia uma situação de cassação. O que ocorre é que a Justiça agora permite que possa se recorrer, e nós temos aí 2 prefeitos da região que tiveram essa dificuldade, Cruzeiro e Guimarães, perderam a primeira instância e agora estão aí liberados, tiveram afastado essa possibilidade de cassação pela Justiça Eleitoral.
Odair, a gente continua falando ainda de política, porque depois da Câmara Municipal de Patos de Minas ter aprovado no final do mês passado resolução permitindo que cada vereador escolha o valor do próprio salário, os parlamentares aprovaram em primeiro e segundo turno um reajuste de mais de 25% sobre os vencimentos dos membros do Legislativo patense na reunião que aconteceu nesta quinta-feira. O pedido de revisão geral do salário para 25,23% é de autoria dos vereadores Bartolomeu Ferreira, Carlito, Gladstone Enfermeiro, Nivaldo Tavares, Vicente de Paula e Mauri da JL. A justificativa dos parlamentares é que o aumento do subsídio não acontece desde 2016 e está abaixo da inflação de 28,15% acumulada nos últimos anos. Como vocês puderam acompanhar, o projeto foi apresentado com a assinatura de 6 vereadores, pedindo essa recomposição, que é a perda inflacionária de 2017 a 2021. E com o projeto foi colocado em pauta a partir do momento apresentado pelos vereadores, com assinatura, como eu disse, com a assinatura de 6 vereadores, cabia a mim como presidente pedir o parecer legal. Foi emitido pela Procuradoria, a legalidade, está tudo dentro daquilo que pede a lei e cabia a mim colocá-lo em pauta. No primeiro turno, os vereadores que votaram contra o aumento do subsídio foram o professor Delei, professor Daniel Gomes, José Luiz Borges Júnior, Vitor Porto e William de Campos. Já no segundo turno, em que foi votado o mérito do projeto, os mesmos vereadores foram contra o projeto com acréscimo do voto contrário do vereador José Eustáquio de Faria Júnior. Como vocês puderam acompanhar na reunião de hoje, foi colocado em pauta, votado e aprovado pela maioria. Foi pedida a quebra de interstício, também é um direito dos vereadores, aprovado, sem nenhuma objeção, e aprovado em segundo turno. O aumento salarial é retroativo ao mês de janeiro e entra em vigor a partir do momento em que for promulgado. O presidente da Câmara afirma que o reajuste está dentro do orçamento. Foi pedido também, questão do impacto financeiro na Câmara, e foi feito, está dentro do orçamento, e você pode ter certeza que final do ano, dinheiro nós devolveremos aos cofres públicos, como fizemos em anos anteriores, e agora cabe também a cada eleitor acompanhar o seu vereador. Eu acredito assim que cada trabalhador, me coloco como servidor público também, tem que trabalhar e fazer jus ao seu salário, e cabe ao vereador mostrar trabalho. No dia 24 de março de 2022, foi aprovada uma resolução que permite com que os vereadores reduzam o próprio salário. O projeto é de autoria dos mesmos vereadores citados anteriormente, que agora pediram pelo reajuste, além de João Marra, professor Delei, Vitor Porto e o presidente da Câmara Municipal, Ezequiel Macedo, que, questionado sobre a adesão, afirmou que nenhum vereador solicitou que o próprio ordenado diminuísse. Primeiro, até o momento não recebi nenhum pedido. E como vocês também acompanharam, tem o direito agora, a opção, na verdade, do vereador escolher entre o salário mínimo e o teto máximo, como foi votado hoje. Com relação ao meu salário, como já conversei com vários de vocês, não conversei a respeito de salário, nunca falei a respeito de salário, e vocês vão poder acompanhar depois no portal Transparência a respeito do meu salário. O teto salarial passou de R$ 10.109,30 para R$ 12.636,62. Os vereadores deixaram o plenário ao término da reunião e o único a conceder entrevista para a imprensa sobre o reajuste foi o presidente da Câmara. A gente entende aí, Odair, que o representante da Câmara, obviamente, é o presidente, concedeu a entrevista ali, mas seria muito interessante que todos pudessem falar ali e pudessem deixar a sua opinião. Agora, o que fica é a questão. Recentemente, votaram ali para poder escolher entre cerca do salário mínimo ali, R$ 1.200, até pouco mais de R$ 10.000. Com esse reajuste de mais de 25%, a gente tem um salário podendo chegar a pouco mais de R$ 12.000. Temos uma contradição aí na Câmara Municipal de Patos de Minas, Odair Cardoso? Não acho que tem uma contradição. Acho que tem aí uma boa forma, uma boa maneira, Matheus, desses vereadores igualarem. Eu espero que quem votou contra, tendo essa possibilidade de... E aí, quando teve a aprovação da resolução para poder o vereador escolher entre o mínimo e o máximo de teto, eu espero que quem votou contra esse aumento de salário não receba o aumento de salário,
segure ali, coloque ali cerca de 10 mil, que sobe lá para 12 mil, né? Isso. Mantenha 10 mil ou ainda menos, já que a Câmara votou recentemente uma possibilidade desses vereadores reduzirem o próprio salário, escolherem o valor que vão receber, né? E aí entre um teto de um salário mínimo até 10 mil reais, que era no dia da aprovação dessa resolução. Agora nós temos aí um aumento de 25%, mais de 25% nos salários dos vereadores. Você é contra reajustar? Não é que eu seja contra reajustar, é porque a gente... E aí o contribuinte entende o seguinte: se há uma possibilidade, e foi aberta essa possibilidade na última reunião, de que o vereador pudesse então escolher o valor do seu salário, quem foi contra então, que reduza, já que quem votou a favor certamente não fará isso, né? O que o cidadão, eu volto a dizer que a gente disse da outra vez aqui, o que o cidadão esperava era que os vereadores tivessem uma redução de salário, né? Que fosse votado uma redução de salário, até porque durante a campanha muita gente falou disso, precisamos moralizar, precisamos colocar essa questão de salarial mais abaixo do que é, porque os vereadores trabalham menos e ganham mais. Foi dito tudo isso, ou muito disso, por muita gente durante a campanha eleitoral. Toda campanha acontece isso, né? Aí entra no pleito, os vereadores não fizeram isso, mas votaram uma resolução que autoriza cada um, dentro do teto, do mínimo ao máximo, poder escolher o valor que vai receber. Ninguém reduziu ainda, pelo menos isso não foi noticiado. E a gente pode até olhar no portal da transparência, até o momento não temos essa informação. Agora nós temos um aumento aí de 25%, mais de 25% no salário desses vereadores. Será que quem votou contra vai reduzir, vai manter em 10 mil? Ou vai deixar acontecer de chegar aos 12 mil? E será que quem foi a favor, mas votou a favor da resolução lá que permitia o vereador escolher o valor, né, decidir qual valor que vai receber, vai diminuir? Diminuiu de alguma maneira? Ou seja, a gente vê duas questões na mesma Câmara que ficam um tanto quanto desigual. Fica um tanto quanto, mexe inclusive com a cabeça de quem está acompanhando essas informações da Câmara, essas votações da Câmara, porque é muito estranho um dia você votar que o vereador pode escolher os valores que ele vai receber do mínimo ao máximo, e isso não acontecer, ninguém diminuiu, ninguém reduziu, né? E aí, daí a pouco vota 25%, mais 25% a mais de reajuste, e aí você aceita receber esses mais de 25% de reajuste e não vai manter, já que você tem essa disposição, até porque tem uma questão de legalidade aí, tem uma questão aí que, com relação à constitucionalidade de um mandato para outro, né, que aí, dentro dessa legalidade, a Câmara analisou tudo isso e viu que poderia, mas há um termo que diz o seguinte, na lei diz o seguinte: quando você vota, nesse período de gestão do Legislativo, um aumento salarial, ele passa a valer a partir da próxima Câmara, né? Mas tudo isso, a lei ela é cheia de brechas, pode ser que encontraram também na lei aí essa brecha para poder resolver essa situação. Fato é que nós temos aí um aumento de mais de 25,23%, mais de 25%, né? 25,23%, não é isso? Isso. Será que todo mundo vai manter? Será que quem votou contra vai exigir que o salário deles seja menor? Olha, não precisa colocar lá nos meus vencimentos 25,23% não, né? Vamos manter porque eu fui contra. É o que a gente espera aí dessa coerência no Legislativo. Odair, mudando de assunto agora, hoje, dia 7 de abril, é dia do que, você sabe? Opa, hoje é dia dos colegas, dos jornalistas. Pois é, e é no dia do jornalista que comunicadores relatam como a profissão mudou após o início da pandemia da Covid-19 e qual que é o legado deixado pela doença no fazer jornalístico. Por trás da notícia são muitas etapas até que a informação chegue ao público. Parte da pauta e da pré-produção, da checagem dos fatos e da apuração, da edição e, por fim, da publicação. São inúmeros profissionais por trás das câmeras, das ondas do rádio, das páginas de jornais e revistas e agora das telas de computadores e smartphones. No Dia do Jornalista, fica a reflexão de como o ofício amadureceu e se metamorfoseou após o surgimento da Covid-19. O jornalismo durante a pandemia, ele se reafirmou, como um serviço essencial, capaz de salvar vidas na medida em que leva uma informação confiável, com rigor de apuração, mas também se reafirmou criativo, adaptável, A gente conseguiu sobreviver a esses últimos 2 anos, se reinventando também, investindo
em entrevistas remotas, né, ampliando a nossa agenda aí de fontes. Isso tudo foi muito positivo. A veterana Romina Farcá está na profissão por 25 anos e há 7 coordena as redes da emissora Rede Minas. No enfrentamento à pandemia, ela afirma que o olhar do comunicador deve ser o de um sobrevivente. O jornalismo ele é dinâmico, a televisão é dinâmica e a gente sabe que as mudanças acontecem. A mudança é a nossa matéria-prima. A gente vive a mudança dia a dia. Nenhum dia é igual ao outro, um jornal é diferente do outro. Tudo que aconteceu num dia, no outro dia é revisto, recontado de uma forma diferente. Agora, nada parecido com o que a gente viveu. Esse desafio de aprender fazendo e de ter que manter os jornais no ar e os conteúdos no ar, diante de uma ameaça à vida de todos. Para ela, após a Covid-19, os jornalistas aprenderam a fazer concessões, a flexibilizar os formatos e a utilizar as ferramentas disponíveis, como programas de videoconferência e as câmeras de celulares. Colocar no ar uma imagem de um hangout, uma imagem de uma reunião virtual com um padrão abaixo da qualidade broadcasting foi uma quebra de paradigmas e mostrou pra gente que isso que está segurando aqui, eu fiz questão de fazer através do celular, é porque foi o que salvou todo mundo. Com apenas 23 anos, Pedro Jelinek se formou no fim de 2020, logo no momento em que o mundo se adaptava ao coronavírus. Durante o término da graduação em jornalismo, ele se prejudicou com a falta de prática, mas deu a volta por cima utilizando os meios digitais disponíveis. Fazendo já essa adaptação também, né, das matérias, principalmente nos primeiros anos da pandemia, sem conseguir fazer muitas marcações presenciais, optando mais pelas entrevistas remotas, acabei acompanhando muito essa mudança, essa nova área, assim, esse novo modelo jornalístico. E nesse meio, assim, no início de 2022, eu acabei ganhando o prêmio Sebrae Nacional de Jornalista Revelação, com a matéria justamente que a gente manteve um modelo híbrido, com marcações, com entrevistas tanto presenciais quanto online feitas via plataformas de videochamada. Com a pandemia se aproximando do fim, as fontes remotas não serão deixadas de lado, mas sim mantidas para enriquecer o fazer jornalístico. As entrevistas presenciais estão voltando cada vez mais, a gente está optando por voltar a fazer mais entrevistas presenciais, mas ainda assim o modelo online, as entrevistas remotas não vão deixar de acontecer, elas vieram para ficar e até ajudaram na questão também de trazer fontes que no modo presencial às vezes a gente não conseguiria fazer, às vezes fontes de outras cidades, de outros estados. E nesse modelo todo, nesse novo fazer jornalístico, acaba que essa vinda da entrevista remota veio para somar e não para substituir. Em Patos de Minas, a internet é crucial para que as demandas da comunidade cheguem nos meios de comunicação. E além das fontes que concedem entrevistas online, moradores da cidade levam as necessidades para a redação por meio das redes sociais. Hoje, no programa Aqui em Boa Ventura, a gente conta muito com a população, que ajuda a gente a desenvolver esse jornalismo, como você disse, de causa, de resultado do jornalismo comunitário. A gente tem algumas pautas que a gente aborda mais, que é essa questão de crime, né? Por exemplo, a pauta mesmo policial, a pauta política e também a pauta que traz o resultado daquilo que o telespectador envia para a gente através de reclamações, suas mensagens. E o diferencial do programa é justamente ter esse canal direto de comunicação com a população através da tecnologia, né? A Yandra Faria afirma que a tarefa de produzir jornalismo comunitário é árdua. É um desafio muito grande, um desafio diário, de segunda a sexta, né? Colocar esse programa com tantas informações, com tanto conteúdo para o nosso telespectador que acompanha realmente diariamente o programa, mas que felizmente aí durante 8 anos a gente tem conseguido sanar esse desafio e sempre levando o que tem de melhor, né, de informação, de credibilidade para o nosso telespectador. Para a editora adjunta e apresentadora da Rede Minas, Aline Scarpone, a pandemia deixou um legado para o jornalismo e serviu para expandir fontes e olhares dos comunicadores. O jornalismo é muito importante, né, cada vez mais, principalmente quando há um cenário de crise em que essas informações muitas vezes ficam desencontradas. E é muito importante também enquanto instrumento de reafirmação de identidades. Quando a gente olhar para trás, a gente vai se olhar como sobrevivente, a gente vai se olhar com um olhar com certeza mais maduro, mais humano
para tudo isso que a gente viveu. Então, nesse dia do jornalismo, eu tenho muito orgulho de ter sobrevivido e ter participado dessa mudança toda. E eu, enquanto jornalista, tenho um orgulho danado de ter tido você, Odair Cardoso, como meu padrinho há alguns anos, que eu já estou aqui na televisão. Tempo, não, nem tanto, tem 2 anos. E tantos outros colegas jornalistas que me apoiaram, me acompanharam e tanto me incentivaram a chegar até aqui. E o meu desejo, Odair, é que a nossa profissão, que os nossos colegas, que todos nós possamos a cada dia mais sermos respeitados pela nossa função de levarmos a verdade. Muitas vezes doa a quem doer. Respeito para todos os jornalistas. É um ofício que precisa ser respeitado e a gente entende que cada vez mais, Matheus, a busca pela informação ela tem sido mais preciosa, né? Em tempos de fake news, de notícias inventadas, de pessoas que acabam descredibilizando a informação, o papel do jornalista é cada vez mais importante. Eu quero deixar meu abraço aqui a todos esses sacerdotes do jornalismo que, abnegados dia a dia, trabalham muito. Parabéns para você, jovem jornalista, aí trabalhando muito também, dobrando, final de semana, feriado. Bem-vindo aí a esse mundo. E a gente segue trabalhando muito firme. Um abraço a todos os colegas, né? E o que eu mais achei bacana nessa reportagem é que a maioria, praticamente todas, são mulheres fortes, mulheres, né, que mostram que o jornalista, tanto os colegas lá de BH, da Rede Minas, quanto a Yandra, os outros colegas aqui que apareceram na reportagem, que às vezes nem apareceram na reportagem, mas são tão fortes e importantes para o jornalismo da NTV, que tem aí 3 décadas, né, de existência e que tem aí essa credibilidade, mudando toda uma história, né, de uma região, registrando toda uma história. E esse papel forte que inclusive é desempenhado pela nossa chefe Ludmila Bahia, que está de férias, não apareceu na reportagem, mas que certamente está nos assistindo e que tem aí comandado todas essas equipes ao longo desses anos, trazendo aí a importância e também trazendo a veracidade dos fatos sempre à tela da NTV. Com toda certeza, reforçando aqui a importância de todos os colegas jornalistas e minha gratidão, Ludmila Bahia, pela oportunidade. Odair, vamos ficando por aqui, parabéns pelo seu dia. Parabéns. E o NTV News volta em nova edição amanhã às 7 horas da noite. Boa noite para você. Boa noite, a gente se encontra amanhã às 11h30 da manhã no 30 Minutos.